Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ler do 18 ao 20. Diz assim, Paulo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Os irmãos podem sentar. Na semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo, ele demonstra algumas características de seu apostolado nestes versículos. E ele demonstra características muito pessoais, porque ele diz que orem também por mim. Os irmãos viram que no verso 18, ele fala para a igreja perseverar em oração, em súplica, e ele diz por todos os santos, dando a entender com isso que muitos de nossos irmãos passam também por batalhas espirituais terríveis no mundo. Não somos os únicos que sofremos ou que pelejamos nesta guerra espiritual. Há muitos irmãos também que sofrem nesta batalha, nesta peleja. Mas Paulo diz, não orem apenas por todos os santos, orem também por mim, verso 19. E esta é a primeira atitude que o apóstolo Paulo demonstra no seu discipulado, ou no seu apostolado, a atitude de humildade. Paulo reconhece como um dos santos por quem ele queria que os efésios orassem. Ele não diz, orem pelos outros, por mim não precisa você orar. Ele se coloca como um deles. É uma atitude de humildade. Um homem do porte do apóstolo Paulo, meus irmãos, pedir oração é de fato algo que deveria fazer com que os líderes de hoje fossem mais humildes e reconhecessem que eles precisam da oração da igreja, como todos os demais também precisam. Mas apesar de Paulo ser um apóstolo, ele se coloca aqui na sua dependência da oração intercessória. Outra coisa que Paulo está dizendo no verso 19 é que ele confia no poder da oração. Às vezes, porque nós não sabemos equilibrar doutrina e devoção, nós perdemos a fé na eficácia da oração. Muitas vezes estudamos teologia, mas nós ficamos muito voltados no extremo, no oposto extremo da teologia, esquecemos que existe uma vida de oração. Outros crentes estão mais preocupados em orar e se esquecem de estudar a palavra. Deve haver um equilíbrio nestas coisas, e o apóstolo Paulo demonstra o seu equilíbrio quando ele, depois de ter dado uma aula de teologia na carta aos Efésios, como os irmãos já estudaram juntamente comigo, durante todos estes anos estamos pregando em Efésios, o apóstolo Paulo dá uma aula de teologia, mas aqui no final ele diz, irmãos, orem por mim. Nós precisamos aprender algumas coisas com este homem de Deus. O apóstolo tinha ensinado a igreja, exortado a igreja, falou para a igreja deixar de ser menino, de ser criança, para ser maduro, para ser adulto na fé. Mas agora Paulo se coloca como necessitado da oração da igreja. Se a gente fosse chamar isso aqui de cobertura, como chamam os neopentecostais hoje, Paulo estava se colocando debaixo da cobertura da igreja, e não ele sendo a cobertura da igreja, como ensinam esses falsos apóstolos de hoje. Eu sou tua cobertura espiritual. Se você sair da minha igreja, você vai perder a cobertura espiritual. Desde quando a cobertura sua é um homem? A sua cobertura tem que ser Deus, homem. A sua cobertura tem que ser Jesus, não é homem. Paulo também diz no verso 19, a segunda qualidade dele, o reconhecimento de suas limitações. Olha o que ele diz, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Pelo que os irmãos devem orar por ele? Ele está dizendo, irmãos, eu sou limitado. Ele pede o seguinte, orem por mim, para que quando eu abrir a minha boca, seja me dada a palavra em ousadia, meus irmãos. Nós sabemos que Paulo, ele diz aos coríntios que quando esteve entre eles, esteve em fraqueza, temor e grande temor. 1 Coríntios 2, verso 3.
O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja: quando estive entre vós, estive assim, em fraqueza, em grande temor e tremor. Às vezes nós pensamos, mas Paulo está falando isso de um modo espiritual. Que seja, mas o que sabemos é que os coríntios desprezavam a presença física de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, os coríntios, eles dizem para Paulo: sua carta é forte e grave, mas ele mesmo é fraco e desprezível. A igreja de Corinto não assumia uma submissão ao apóstolo Paulo, porque achava que o apóstolo Paulo não era tão bom na hora de falar, quanto era na hora de escrever. Aos Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo diz que anunciou o evangelho em fraqueza da carne, isto é, no seu corpo físico. Gálatas 4, de 13 a 15, Paulo até diz que os Gálatas, eles receberam Paulo como anjo de Deus, e se fosse possível, eles teriam arrancado os olhos para dar para Paulo. Alguma enfermidade nos olhos Paulo tinha, quando chegou para pregar na igreja da região da Galácia. Por que essa diferença entre uma igreja e outra? Os coríntios, irmãos sabem, eram gregos. Os gregos buscam conhecimento e filosofia. Por isso eles não gostavam do modo que Paulo pregava, porque Paulo colocava toda a filosofia para baixo e levantava a palavra do evangelho, a bandeira do evangelho. E a Bíblia diz que a palavra do evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. É por isso que os gregos, os coríntios, rejeitavam a presença física de Paulo. E por que os gálatas receberam Paulo, ainda que em fraqueza, mas como anjo de Deus? Porque os gálatas eram bárbaros, não eram gregos. Eles não tinham conhecimento da filosofia, da sabedoria grega. Eles eram mais idólatras. Se você ler Atos 14, você vai ver o apóstolo Paulo e Barnabé pregando nas regiões da Galácia, na cidade de Icônio, Listra, Derbe e outras cidades daquela região da Galácia. E quando eles chegaram ali pregando e operando sinais, os gálatas queriam adorar Paulo e Barnabé, dizendo que Barnabé era Zeus, ou seja, Júpiter, e Paulo era Hermes, ou seja, Mercúrio. E queria adorá-los como se fossem deuses. Mas Paulo e Barnabé rejeitam aquela adoração. Mas aqueles gálatas amavam a Paulo. Eis aí a diferença. Nós também sabemos que Paulo não era tão eloquente quanto Apolo. Os irmãos que leem o livro de Atos percebem que Apolo era um homem eloquente, que falava poderosamente. E a Bíblia diz que ele tinha uma versatilidade no conhecimento do Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que ele ainda não conhecia muita coisa sobre o Evangelho, a não ser o batismo de João. Mas era um homem eloquente. Paulo não era como Apolo. Mas Apolo foi instruído por um casal, discípulo de Paulo, chamado Áquila e sua esposa Priscila. Eles instruíram o pastor Apolo. Eles instruíram para que ele tomasse mais conhecimento do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus e dos ensinos apostólicos. E aquele homem se tornou pastor da igreja de Corinto. Paulo não tinha a mesma eloquência de Apolo. Os irmãos podem observar que lá em Corinto a igreja se dividia em grupos. Eu sou de Paulo, outros falavam eu sou de Apolo, né? Outros diziam eu sou de Pedro, mas por que isto? Porque cada pessoa tinha o seu partidarismo, não que os apóstolos fizessem isso, mas as pessoas, os gregos, eles eram assim. Eu me identifico com Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo é o missionário, é aquele homem das cartas que escreve. Outro dizia, não, eu me identifico com Apolo, o homem da sabedoria, que fala bonito. Outro dizia, não, eu sou de Pedro, porque Pedro é o rachadão mesmo, é o pé rachado. Pedro fala do jeito do povão, e eu sou de Pedro. Outros diziam o quê? Eu sou de Cristo. Eu não sou de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de ninguém, eu sou de Cristo. Esses são os piores crentes, sabia? Os piores crentes são os que dizem ser de Cristo, porque eles não se submetem à autoridade de ninguém. Eles acham que pode ser crente sozinho. Pois bem, o apóstolo Paulo estava ali, pedindo para a igreja orar. Irmãos, orem por mim, para que quando eu abrir a boca me seja dada palavra. Esta palavra que Paulo está dizendo não é rema, que ele havia dito no verso anterior, lá no verso 17, dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ali ele está falando da rema, mas aqui ele fala do Logos. Ele está dizendo, ainda que ele conheça todo o corpo doutrinário do Evangelho,
ele ainda é humilde o suficiente para reconhecer que cada abertura de sua boca, ele precisa que Deus lhe dê a palavra. Não é assim, meu irmão. Não é eu subir no púlpito e dizer, não, vou falar de mim mesmo. Não é isto. Mas Deus lhe dá a palavra. Terceira característica que Paulo mostra é seu interesse abnegado. Olha que qualidade, meus irmãos, que hoje nós não vemos quase em ninguém. Os irmãos sabem o que é um interesse abnegado? O interesse abnegado é quando eu me interesso pelo bem do outro, em detrimento do meu próprio bem. Hoje as pessoas procuram o seu próprio bem. Ontem uma irmã me dizia, pastor, quero trazer uma pessoa na igreja, mas esta pessoa não vem mais em igreja evangélica, porque ela diz que pastores pensam em dinheiro. E que a coisa está assim, toda igreja evangélica que ela foi, os pastores pensam em dinheiro. Tudo termina em falar de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Eu vou para a católica, porque os padres parecem menos interessados em dinheiro do que os pastores. O interesse abnegado fala que eu me preocupo mais com o outro do que comigo mesmo. Tudo bem, isso é só um exemplo que eu dei. Mas vamos falar disso pessoalmente. Cada um de nós, será que se interessa mesmo pelo bem do outro? Ou será que nós estamos trancafiados em nosso egoísmo, pensando em nossos próprios benefícios e esquecendo das necessidades dos nossos irmãos? Paulo tinha um interesse abnegado, porque olha o que ele diz ainda no versículo 19. Para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Oh, meus irmãos queridos, o propósito de toda esta oração que Paulo está pedindo que a igreja faça para com ele, é que os irmãos orem, não é por bem-estar de Paulo. Paulo estava preso, nós sabemos quando ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, Paulo estava na cadeia. Paulo não está pedindo oração, irmãos, orem por mim para que eu seja livre das cadeias. Você viu Paulo pedindo oração por isso? Não, Paulo não pensa no seu bem-estar. O apóstolo Paulo está pensando no outro. Ele está pensando nas pessoas perdidas que ainda não ouviram falar do mistério do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha um interesse abnegado, ele não estava pensando em si, na sua soltura, não estava pensando em sua saúde, ele estava pensando no progresso do Evangelho. Ele queria que todas as pessoas tivessem o conhecimento do mistério que ele havia falado no capítulo 3, versículo 6 ou versículo 4 em diante. Nós já falamos sobre este mistério, mas Paulo queria que isto não ficasse apenas entre os apóstolos ou entre os primeiros crentes, mas ele queria espalhar esta notícia para os quatro cantos da sua época. Interessante, né? Quando nós pedimos oração hoje, nós pedimos pelo quê? Os nossos próprios problemas. Pastor, ora por mim, porque está acontecendo um negócio lá em casa. Ora por mim, porque o marido. Ora por mim, porque a esposa. Ora por mim, porque o filho. Ora por mim, porque o serviço. Ora por mim, porque o dinheiro. Ora por mim, porque a doença. Ora por mim, porque Só nós. Ainda não, vou falar honestamente, ainda não ouvi ninguém chegando para mim. Pastor, ora por mim porque eu tenho que pregar o Evangelho e eu quero palavra de sabedoria para falar com o pecador. Ainda não ouvi ninguém pedindo. Eu não estou dizendo que você não ora por isso. Eu acho que você ora. Eu estou dizendo que eu nunca ouvi ninguém me pedir oração por isto. É sempre um problema que atinge a gente. Se a gente tivesse igual Paulo aqui preso, com certeza, pastor, ora por mim que eu não suporto essas cadeias. Pastor, ora por mim porque eu não fui feito para ficar em prisão, não sou passarinho de gaiola. Com certeza estaríamos pensando em nossa soltura, em nosso bem-estar, mas será que estaríamos pensando no progresso do Evangelho? Será que pelo menos oramos por aqueles que vão? Será que em nosso período de oração, não sei quanto tempo, neste período que você gasta em oração, você ora quanto tempo pelos que vão e pregam o Evangelho pelo mundo? Interesse abnegado. Outra postura de Paulo, sua posição.
posição do apóstolo Paulo. Agora vamos para o verso 20. Paulo diz que diante do evangelho ele é um embaixador. Está escrito no verso 20, pelo qual sou embaixador. Paulo era um representante. Você sabe o que significa um embaixador. O embaixador é um representante. O embaixador, ele fala as palavras daquele a quem ele representa. Nós temos uma missão, principalmente quem tem o dom da palavra, seja evangelista, pastor, missionário, professor, mestre. Quem tem o dom da palavra, ele tem uma missão muito séria. Ele não pode falar aquilo que ele acha. Quem tem o dom da palavra não foi chamado para dizer o que acha. Ele foi chamado para dizer o que Deus mandou. E preste atenção numa coisa, não é esse negócio do cara ficar assim. Como é que é, Deus? Fala comigo aí. Deus me falou. Que Deus está me falando aqui. Não é isso não. Longe disso. Longe disso. Estou entendendo, Deus. Estou entendendo o mistério. Não é isto. Quem tem o dom da palavra, ele foi chamado para isto aqui. Para pregar a palavra como ela é. Porque isto aqui é o que Deus disse e não muda. Palavra fiel. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. O pregador, ele não tem autoridade, nem autonomia, nem autorização para trocar, para tirar e nem para acrescentar o que quer que seja na mensagem da Bíblia. Por que que a igreja está fraca? Não a igreja em geral, mas em muitos lugares a igreja representa uma fraqueza. Porque ela não é guiada pelo que está escrito. Ela é guiada por dons. Os dons, meus irmãos, preste atenção nisso e guarde isso. Se você guardar isso hoje, já está bom na mensagem hoje. Os dons são sobremesa, mas a palavra é o alimento. Ninguém vive de sobremesa. Sobremesa é gostoso, mas se não tiver, ninguém morre. Mas se o alimento não tiver, morre. Tem crente que vive por profecia, vive por revelação, vive atrás de profeta. Eu quero saber o que é que Deus vai falar comigo. E fica atrás de adivinho, na verdade. Ele não está, na verdade, atrás da palavra de Deus, porque se estivesse, estaria lendo, porque se estivesse, estaria interpretando, porque se estivesse, estaria ouvindo uma pregação bíblica. Mas está atrás de certos adivinhos para a sua vida. Meu Deus, minha vida está complicada, e eu vou não sei aonde para falar. E a pessoa vai falar que sua vida está complicada. Olha, está vendo? Ele sabe da minha vida. Aliás, ele nem sabe da minha vida e está falando tudo certinho. Só de você procurar um profeta, você já está mal, meu filho. Até eu, se não fosse profeta, queria enganar todo mundo, eu já sabia dessa bobagem. Vem me procurar porque a coisa não está boa. Eu já vou logo dizendo, olha, Deus está me revelando que está tudo ruim para você. Ai, é verdade, meu Deus. Claro que é verdade. Se você foi atrás do sujeito é porque está ruim. Meu amigo, vai para a Bíblia, vai procurar a palavra de Deus, vai ouvir a mensagem do Evangelho, ouça o que os apóstolos do nosso Senhor têm a dizer para consertarmos a nossa vida com Deus, para andarmos na presença do Senhor. É isto que o Senhor requer de nós e nós não queremos saber de Bíblia. Dons existem, mas são sobremesa. Palavra de Deus é alimento. Nunca vi ninguém morrer porque faltou sobremesa. Depois do almoço não tem um chocolatinho. Não, mãe, não tem. Então vou morrer. Nunca vi. Mas sem alimento já vi morrer. Não vi, mas a gente sabe que morre. Por causa da nutrição. Bíblia é nutrição. Os dons são necessários, eles existem, mas são em segundo lugar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Veja bem, Paulo está dizendo, eu sou o quê? Um embaixador. Meus irmãos, eu não escolho o que vou falar. No Evangelho você não escolhe o que vai falar. No Evangelho você não retira. No Evangelho você não acrescenta. No Evangelho você diz o que está escrito e pronto. Goste quem gostar, deixe de gostar quem deixou. Isso não é o importante é que você falou as palavras de Deus. Afinal de contas, você é mensageiro, você não é autor da mensagem. Tem diferença. O autor da mensagem já deu a mensagem, o mensageiro apenas proclama a mensagem. Olha a diferença. E Paulo reconhece isto. Nós não temos direito de falar o que achamos. No Evangelho, o pregador não escolhe o que falar. Ele diz aquilo que aquele quem ele representa ordenou. Todavia, a posição de Paulo como embaixador
é quase contraditória. Veja o que ele diz no verso 20. Pelo qual sou embaixador em quê? Em cadeias. Alguém já viu algum embaixador preso, pelo amor de Deus? Eu não conheço embaixador preso, porque faz parte da diplomacia dos países não tratar mal os embaixadores de outros países que lhe representam ali no seu. É um pacto de diplomacia no mundo inteiro, que os embaixadores sejam bem tratados, que eles estejam na sua embaixada com todas as regalias do seu país. O embaixador no Brasil, por exemplo, que mora no Japão ou que representa a embaixada no Japão, ele tem todas as regalias, as diplomacias naquele país. Inclusive, se ele quiser lá, ele pode se alimentar com comida brasileira, ele pode ter um canal de televisão com canais da televisão brasileira, ele pode escolher carro brasileiro para ele andar, ele pode fazer o que quiser para viver em terra estranha como se estivesse na sua. Ninguém prende o embaixador. Agora olha o que Paulo está dizendo: eu sou um embaixador em cadeias, eu estou preso. Isso é algo contraditório. Alguém vai dizer: como que Paulo é embaixador se ele está preso? Oh, meus irmãos, você sabe por que isso acontece? Porque nós somos embaixadores do Santo Deus em um mundo de pecado, e nós não somos bem-vindos neste mundo. Nós estamos no sistema das trevas, dominado por Satanás, vivemos aqui, e a mensagem que nós temos afronta o diabo e todos os seus seguidores. É por isso que não somos bem tratados. Crente que espera diplomacia neste mundo, ele não é um verdadeiro embaixador de Deus. Crente que espera ser bem tratado aqui neste século, ele não está com a mensagem de Deus sobre sua vida. Porque a mensagem de Deus, ela perturba a consciência de um homem dominado pelo pecado. É por isso que Paulo estava preso. Se Paulo não quisesse estar preso, ele falava o que a multidão queria ouvir. Eu queria ver quem ia prender ele. Quem ia prender um homem que fala o que o povo quer ouvir? Quem vai contra você quando você está a favor de todos? Aqui no Brasil nós não temos nenhum embaixador de Jesus em cadeias, pelo menos por esse motivo. Pelo motivo de ser um evangelista que prega a verdade. Porque nosso país tem a liberdade religiosa. A liberdade religiosa permite que nós preguemos o evangelho assim, como estou fazendo aqui hoje, à vontade. Sem medo de alguém vir aqui e falar: para de falar nisso, senão eu te prendo. E aliás, não deveria ter medo mesmo se acontecesse. Porque nós não estamos aqui para agradar homens. A pregação do evangelho não é para agradar ouvintes. A pregação do evangelho é para alertar os ouvintes. Alertar é diferente de agradar. O mundo caminha para a destruição. E o que nós estamos fazendo em relação a isto? Eu não posso reverter esse quadro. Você pode? Alguém aqui pode mudar o Apocalipse, pelo amor de Deus? Ninguém pode. O Apocalipse vai acontecer conforme está escrito, nenhuma vírgula vai ser tirada. O mundo caminha para a destruição, como diz a Bíblia. Se ninguém pode fazer nada, o mínimo é avisar. E nós estamos avisando? Ou estamos com medo? Não, eu não posso falar da destruição eterna porque as pessoas não vão gostar. Irmãos, isso não importa. O que importa é a mensagem que nós temos para proclamar. O que eu vejo muitas vezes são os crentes buscando diplomacia dos homens. Mas, meus irmãos, este mundo é governado pelo diabo, pelo príncipe das trevas. A Bíblia diz isto. 1 João 5,19, o mundo jaz no quê? No maligno. O mundo é governado por Satanás. Mas nós recebemos o privilégio de sermos embaixadores de Deus. Presta atenção, embaixador em atuação, ele não é daquele lugar onde ele está, ele é do outro. Assim é o crente, nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós representamos o céu aqui. Aí você sabe onde que entra a bagunça dos crentes? Se nós representamos o céu aqui, por que viver em pobreza? Se representamos o céu aqui, temos que andar no melhor carro, temos que ter as melhores mansões. Se representamos o céu aqui, temos que... Meu irmão, você representa o céu, meu filho. No céu não tem carro.
A não ser de fogo lá que buscou ele. Irmãos, no céu não tem essas coisas aqui. Nós representamos a pátria celestial. E estas coisas que muitos buscam aqui são coisas desta terra aqui. Eu sou embaixador de lá. Você é embaixador de lá. Então não se iluda com as coisas daqui. Você não está aqui para ficar desfrutando da terra alheia. Você está aqui para representar a sua. Outro aspecto do apostolado de Paulo é sua postura. Mesmo estando em cadeias, Paulo quer ser ousado na proclamação do Evangelho. Olha como diz no verso 20: pelo qual sou embaixador em cadeias. Na nossa versão diz assim: para que em Cristo eu seja ousado para falar. No original grego não tem em Cristo. No original grego está assim: pelo qual sou embaixador em grilhões, para que nele eu seja ousado, como me é necessário falar. Paulo está dizendo nele. Nós não sabemos se esse nele é o Cristo ou se é o próprio Evangelho. Porque Paulo acabou de falar do mistério do Evangelho, para que nele eu seja ousado, como é necessário falar. É muito mais provável pela construção inteira da frase, já que este pronome demonstrativo, ele pode estar ligado diretamente ao que Paulo falava anterior, que é o mistério do Evangelho, para que nesse mistério, e não como traduziu a atualizado no verso 20, para que em Cristo eu seja ousado. Não, mas para que nele eu seja ousado, diz o apóstolo Paulo, como me é necessário falar. Paulo repete aqui a mesma palavra do verso anterior, ousadia, para mostrar aos Efésios: eu tenho urgência desse tipo de oração. Quando eu peço para vocês orarem por mim, para que me seja dada a palavra com ousadia, eu quero isso logo. Paulo está falando de urgência, por isso ele repete esta palavra 2 vezes, no verso 19 e no versículo 20. Meus irmãos, eu não sei se muitos de nós temos orado pelos pregadores, pelos missionários, digo os verdadeiros, né? Pelos pastores, pelos mestres e pelos evangelistas, pelos que estão incumbidos de uma tarefa relacionada ao ministério da palavra. Todas estas funções que eu citei aqui, missionário, evangelista, pastores e mestres, todas elas estão relacionadas à palavra, todas elas estão muito abundantes no meio cristão, mas muitas são falsas. Poucos são os verdadeiros mensageiros da palavra do Evangelho. Eu não sei se nós temos orado o suficiente por eles. Comentei com os irmãos de um assunto que rodou entre um grupo, que quando se foi falar de um falso profeta, o outro entrou lá e disse: vamos orar por ele. Eu não vi na Bíblia onde se pede para orar por um falso profeta. Até pelo inimigo Jesus falou que é para orar, mas por um falso profeta eu não vi. Os irmãos podem procurar e me mostrar se encontrar. Olha, pastor, achei um versículo aqui. Nós temos que orar sim pelos falsos profetas, está escrito aqui. Nós temos que orar sim pelo anticristo. Nós temos que orar sim, pastor, para que o anticristo se converta, para que o apocalipse não se cumpra. Pastor, nós temos que orar até pelo diabo, para quem sabe ele volte a ser um querubinzinho, que ele era e deixou de ser. Quem sabe o diabo se arrepende, né? Vamos orar pelo arrependimento do diabo. Nós temos que orar. Irmãos, temos que orar por todos os homens, temos que orar pela salvação, temos que orar pelas famílias, temos que orar, inclusive pelos nossos inimigos, Jesus fala, mas ainda não vi um texto na Bíblia que diz: orai pelos falsos profetas, para que eles se convertam, orai para que... Não vi. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter que orar pelo anticristo também. Senhor, o anticristo já está aí, manifesto, abençoa ele para que ele não seja o anticristo. E então a tua palavra não se cumprirá. Infelizmente, com essa bobagem do politicamente correto, nós estamos dando as mãos para muitos falsos proclamadores e dizendo que não tem problema, nós não podemos julgar. É claro que nós não podemos julgar, meus irmãos. Quem é que pode julgar uma pessoa?
senão Deus? Mas a Bíblia manda que nós julguemos as palavras destas pessoas. A Bíblia ordena, ela não pede, ela não apenas permite, ela manda que nós julguemos as palavras de um falso profeta ou de um verdadeiro profeta. O que eu estou pregando aqui é para ser julgado pelos irmãos, não eu. Eu não tenho que ser julgado por vocês e nem eu julgar vocês. Mas o que eu estou pregando deve ser julgado por vocês. Em critério com o quê? Com a palavra. Basta mostrar na Bíblia e dizer, olha pastor, você pregou X e a Bíblia está dizendo Y. Eu tenho que me retratar aqui diante da igreja. Irmãos, me perdoem, porque preguei X e o irmão ou a irmã me mostrou na Bíblia que é Y. Porque se eu não voltar atrás e não me retratar, eu serei um falso profeta. A diferença de falso profeta para o verdadeiro profeta não é porque um fala a verdade e outro a mentira, não é isso. Ambos falam a verdade e ambos erram. A diferença é que quando um falso profeta é confrontado, ele não é humilde para se recolher e aprender. Ele é arrogante. Um verdadeiro profeta é humilde. Ele diz, puxa vida, não tinha visto esse texto ou não entendi esse texto dessa maneira, mas agora estou aprendendo. E ele se retrata. Então Paulo tinha uma postura. Ele dizia, orem por mim. Eu quero ser ousado, como me convém fazer. E finalmente, a submissão de Paulo. No final do verso 20, Paulo mostra a sua submissão dizendo assim, como me cumpre fazê-lo. No original grego, como me é necessário falar. O apóstolo não fala o que ele quer, nem como quer, nem o que gostaria de falar. Ele fala as palavras de Deus, não tem autorização para alterá-las, não pode amaciá-las. Ele tem uma responsabilidade e não foi-lhe dada nenhuma licença para mudar o conteúdo da mensagem que ele tem para transmitir. Para isso é preciso ousadia, sim. Por isso Paulo pede 2 vezes para que eu seja ousado, porque no mundo em que nós vivemos, meus irmãos, que tem a versão completa da mensagem divina e subsequentemente dos seus mensageiros, é necessário ousadia, é necessário coragem, é necessário intrepidez para nós falarmos exatamente aquilo que Deus mandou falar, ainda que o mundo não queira ouvir. E não é só o mundo não, o mundo já não quer mesmo, mas é muitos crentes que não querem ouvir. Alguém disse para mim, você não pode pregar essas mensagens de domingo à noite. Domingo à noite é culto da família, todo mundo light, está todo mundo indo para a igreja para buscar uma palavra de ânimo, uma palavra boa para viver a semana dele, cheio de vitória, na presença de Deus. Eu falei, pois é, meu irmão, eu até tenho que melhorar isso mesmo lá na igreja. Pedir aos irmãos, irmãos, até entendo alguns irmãos que não vêm mesmo domingo à noite. Eu já sei quem é que vai pregar. Já sei mais ou menos até o quê. Se quiser saber o quê, é só ler Efésios. Meus irmãos, eu não posso, não recebi autorização de Jesus para dizer assim, olha, amacia minha mensagem, fala mais suavezinho, porque o povo tadinho é meu povinho, eu amo eles todos, eles são muito lindinhos, meu povo. Você está massacrando o povo meu. Eu não vi isso na Bíblia ainda. Quando Jesus fala para o jovem rico que queria tanto saber o que fazer para herdar a vida eterna, afinal não é isso que a gente procura? Não é por isso que as pessoas vêm para a igreja? Hoje não, né? Hoje vem por causa do carro, da saúde, do dinheiro. Mas pelo menos antigamente as pessoas iam na igreja por causa da salvação, né? Aí Jesus fala para o jovem rico o quê? Olha, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então você me segue. A Bíblia diz que ele se retirou furioso. Alguns evangelistas falam triste, outro fala que ele se levantou com raiva e saiu de perto de Jesus. Gosto do evangelista Ray Comfort, australiano, ele diz que quando aquele jovem rico se levantou e foi embora com raiva, Jesus não ficou assim, ai meu Deus, o que eu falei para esse rapaz? Volta aqui, moço, vamos conversar direito. Não foi isso que eu quis dizer. Não é isto que Jesus diz.
Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: rapaz, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus começa a piorar a situação. E os discípulos que tinham aquela ideia dizendo: não, mas o rico é favorecido por Deus, como é difícil? Deus já gosta dele, que lhe deu riqueza, não vai dar o céu? Então Jesus disse: não, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E os discípulos: misericórdia, quem pode se salvar? E Jesus responde: aos homens é impossível. Entenda, irmãos, a salvação é impossível para nós. Só é possível para Deus. Ou você está achando que você foi salvo, que você é melhor do que o outro que está lá no mundo? É mesmo? Não me diga. Primeiro candidato ao céu agora que eu quero conhecer. Pelas suas boas obras. Apresente-se. Qualquer um de nós que chegar na porta do céu apresentando nossas obras será rejeitado para o fogo do inferno. Porque porta dentro do céu só se entra mediante a obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Paulo diz, com isto, como me é necessário falar, ele quer dizer: quero ter ousadia sim, mas estes que têm a função da fala, esses que eu falei, apóstolos da época, pregadores, evangelistas, missionários hoje, pastores, mestres, nós exercemos a função da fala que o Senhor nos deu. E por que Deus escolheu o ministério da fala? Por quê? Porque a fala, a linguagem, a comunicação, é o meio pelo qual os homens se entendem, que os homens se comunicam. E Deus, como Ele quer que sua mensagem seja conhecida dos homens, então Ele forneceu sua mensagem em forma de palavras, para que os homens utilizassem linguagem uns com os outros e assim transmitissem a mensagem de Cristo uns para os outros. Um dos motivos porque Deus não deixou que anjos proclamassem o Evangelho. A linguagem dos anjos é outra. Anjo não conhece perdão. Os anjos que pecaram nunca mais tiveram perdão. Os anjos que não pecaram não conhecem perdão porque eles não pecaram. Agora, como diz um teólogo, um escritor que eu não me lembro agora o nome dele, mas ele diz a seguinte frase: evangelizar é um mendigo falar para o outro onde encontra pão. Pregar o evangelho é isso, é um mendigo falando para o outro onde que tem pão. Você não é melhor do que o outro porque você está evangelizando. Você é um mendigo igual a ele, eu também. Só que nós encontramos o pão da vida. E agora estamos falando para o outro: olha, tem uma padaria ali que não vende, ela dá o pão da vida. E eu saciei a fome da minha alma. Vamos lá? Isto é pregar o evangelho. Então foi este o método que Deus utilizou. Mas Paulo, ele se volta para os gentios, visto que os judeus já haviam rejeitado a mensagem, e ali nos gentios ele alcança êxito, porque as suas mensagens chegaram até os confins da terra através das cartas que ele escreveu. Também assim o apóstolo deseja que sejamos. Se somos crentes, se fomos chamados para ser mensageiros do Senhor, que venhamos a entender nossa missão. Podemos ser presos? Ainda não, mas daqui uns dias vamos. Podemos ser presos? Podemos ser perseguidos? Ainda não, mas daqui um dia também vamos. E até martirizados? Também não, mas daqui uns dias sim, isso poderá acontecer. Mas não podemos mudar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não podemos alterar o sentido do mistério de Cristo. Que Deus nos dê a sua ajuda para permanecermos firmes com a nossa confiança. Amém? Esta mensagem de Deus que eu estou encerrando em Efésios, para a glória do Senhor. Na semana que vem faremos apenas as considerações finais do apóstolo Paulo e nós encerramos esta carta tão maravilhosa que o Senhor inspirou este seu servo a escrever. A carta mais teológica de Paulo. Embora Romanos seja mais extensiva, mas é mais evangelística. A mais teológica é Efésios. Nela, nesta carta, nós encontramos as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. E elas estão aqui, reveladinhas, certo? Você não precisa correr atrás de profeta. Está revelado aqui o mistério de Cristo, que Paulo fala desde o capítulo 1, verso 9, até o 3, verso 4 ao 6,
E também finaliza dizendo que, embora ele esteja preso, ele quer fazer com que este mistério seja conhecido por todas as pessoas. Que Deus nos dê este mesmo espírito. Um espírito de, ainda que eu preso, o evangelho esteja livre. Ainda que eu esteja perseguido, mas que o evangelho esteja sendo proclamado, anunciado, dispensado a outras pessoas. Não vamos deixar, irmãos, as cadeias nos prenderem. Não temos cadeias de polícia para nos prender, mas tem cadeia de preguiça. Até o que é simples, vir na igreja, nós ficamos... Você vir na igreja, que você pode vir, que você tem liberdade para vir. Imagina o dia que o anticristo chegar e falar, ninguém vai mais agora, vai fechar tudo os templos. Tem um monte de crente que vai dar graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre soube que templo não era igreja. E aí pronto, vai ficar em casa, vai fazer nada, vai dar as mãozinhas para o anticristo e vai caminhar pelos jardins da perdição. Agora eu quero ver os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes, eles vão continuar. Porque a igreja, irmão, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Pode levantar anticristo, o que for. Não adianta, igreja é igreja, ela fica de pé, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.